Olá meus amigos do canal H+, sejam muito bem-vindos. Já vou pedir para você compartilhar com seus amigos esse vídeo, curtir, porque hoje o tema vai ser mais complicado do que o normal. Ai, por quê, professor? Por quê? Porque nós temos impactos negativos dessa política colonial na nossa sociedade até hoje. O episódio de hoje é a escravidão no Brasil colonial. Gente, a escravidão começa com a necessidade de mão de obra nas lavouras de açúcar. Quando os portugueses vêm para cá, decidem colonizar nas terras brasileiras, eles vão se inspirar num modelo que eles mesmos já haviam construído nas ilhas de Cabo Verde. Era um modelo de monocultura do açúcar e mão de obra escrava. Num primeiro momento, eles vão usar os negros da terra. Sim, as populações indígenas. Não as aliadas, porque algumas populações, algumas tribos, alguns povos indígenas eram aliados aos portugueses, inclusive faziam parte da sociedade colonial. Tribos que não falavam tupi automaticamente já eram escravizadas. Como quais, professor? Como os goitacás aimorés, que habitavam o litoral brasileiro, que tinham alcance, eles não eram de tronco linguístico tupi, então a língua era diferente, desconhecida para as tribos aliadas dos portugueses. Nesse caso, os portugueses chamavam esses índios de tapuias. Esses sim eram escravizados. Os portugueses escravizavam nas guerras entre tribos, a gente tem ainda depois, mais para frente, lá as bandeiras e entradas de apresamento que vão aprender esses índios. Os índios vão trabalhar nos engenhos, na cultura do açúcar, basicamente, e na agricultura de sobrevivência. Nesta época, no início mesmo do Brasil colonial, é óbvio que não é só açúcar que é produzido no Brasil. É principalmente também a mandioca, por exemplo, para manter o alimento na colônia. Então nós temos diversas outras plantações, mas a gente chama de agricultura de sobrevivência. Essas não eram para exportar para Portugal, mas usavam mão de obra escrava indígena geralmente. Havia uma alta resistência dos índios, sim. Os índios estavam na sua terra, então se ele fugisse, ele tinha condições de escapar, de retornar com outros parceiros e retirar ou se vingar daquele senhor que o escravizou. Então as retaliações dos dois lados eram muito fortes. Quando os governos gerais vêm para o Brasil, eles usam a chamada guerra justa, que era uma guerra defensiva contra os índios. Na verdade, eles iam muitas vezes até as aldeias, botavam fogo, tocavam horror para aqueles índios se afastarem das suas lavouras. A questão da resistência indígena, da facilidade por estar no seu território e também da mortandade, porque vai chegar um momento em que esses índios, como eles vão começar a viver numa sociedade colonial, eles vão começar a ter as doenças europeias, gripe, sarampo, varíola, doenças típicas de sociedades sedentárias. Mas não esqueçam, os índios são seminômades, então eles não têm proteção imunológica para a maioria das doenças europeias que viam. A gente tem um alto índice de morte entre os indígenas, entre os cativos indígenas principalmente. O reino português vai tentar proibir e coibir essa escravidão indígena, A gente tem, por exemplo, diversos atos proibitivos que não permitiram a escravidão dos índios. Por exemplo, só poderia ser escravo um índio que praticasse antropofagia, que era comer carne humana. Várias tribos faziam, várias tribos tupis faziam. Mas aí tem um outro tópico, fiquem ligados nos cards, que eles vão aparecer ao longo do tempo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever então para a história continuar, Então nós temos essas tribos antropofágicas, sim, poderiam ser escravizadas. Escravos de outras tribos indígenas poderiam também continuar escravos, já tinham sido escravizados. E os índios derrotados e capturados nas guerras justas. Aí vem a mutreta, Guerra justa nunca vai ser justa. Os portugueses invadiam as tribos e capturavam e diziam que era para defesa, e a escravidão indígena continuava. A escravidão indígena efetivamente vai permanecer na colônia, principalmente no Sudeste, naquela capitania de São Vicente, a primeira.
até a metade do século XVIII, 1755 por aí. Marquês de Pombal vai dizer, não, chega, agora acaba a escravidão indígena. Gente, vocês até estão se perguntando, tá, e os africanos, né? Vamos falar deles agora. A escravidão africana, ela vem para o Brasil por interesses econômicos da coroa portuguesa, principalmente. Esqueça aquela historinha tipo, o índio não sabia trabalhar, o índio não sabia trabalhar com os metais, ele não gostava de agricultura, o índio fugia, era por isso, o índio morria mais rápido na lavoura, por isso que eles queriam os escravos africanos. Não. A principal questão que trouxe a escravidão africana no Brasil era a possibilidade de lucrar mais. A coroa portuguesa queria lucrar mais, então ela introduz o comércio de escravos africanos. Os portugueses já obrigavam os colonos a vender o açúcar por preços fixados somente para Portugal, exclusivismo comercial. Outra questão que eles perceberam que eles poderiam lucrar com isso era obrigar esses colonos a escravizar africanos apenas. E aí os africanos teriam que ser comprados. Os índios eram capturados, os africanos eram comprados. Por isso Portugal usa essa história de escravidão africana no Brasil. Portugal já tinha quase mais de 100 anos praticamente, né, essa cultura de absorver os escravos da África ali nas suas feitorias. Então eles faziam trocas comerciais, pegavam a mão de obra escrava, usavam nas suas ilhas ali. Agora eles vão introduzir na colônia brasileira essa cultura de escravos, aí outras nações europeias farão o mesmo, tá? Com isso eles vão incentivar o continente africano à guerra. Porque como é que se dá uma escravidão? Portugal, nem Inglaterra, nem França não tinham poder bélico para invadir a África, derrotar tribos e reinos africanos e pegar os escravos de lá. Não. Quando havia um conflito na África, havia prisioneiros. Os portugueses negociavam a compra desses prisioneiros, que eram, na verdade, já escravos, né, de outra nação, e usava por um preço barato. O reino que havia capturado vendia o escravo, né, vendia um prisioneiro, não precisava matar, não precisava ficar alimentando, ainda ganhava dinheiro e arma com isso. E para o português também valia a pena, ganhava sua mão de obra. Já existia escravidão africana há muito tempo, né? A relação do escravo com as culturas da Arábia, né, islâmicas, já era muito grande. Grandes nações africanas já negociavam escravos com os islâmicos, né, com os muçulmanos. Mas era uma escravidão que valorizava muito mais a mulher. Havia uma demanda maior de homens, por isso que vinham muito mais homens para o Brasil do que mulheres. Depois vai se igualando, né, aqui dentro mesmo do Brasil, porque a mortandade de homens acabava sendo muito maior. Bom, mas vamos lá então. Os portugueses tinham a sua feitoria, faziam sua troca comercial, vendiam aquele escravo para a colônia e faziam mais dinheiro com isso. A travessia era precária, né? Essa travessia, em geral, morria por volta de 15 a 20% de toda a tripulação de escravos que estava no navio. Eles eram jogados num compartimento, assim como a bebida e a água. Eles ficavam lá no meio das suas fezes, no meio dos seus vômitos, no meio dos seus mortos, comendo, tentando comer restos que eram jogados ali. A escassez de água era terrível, aí nós tínhamos o enjoo, né? O calor insuportável, dias e dias no mar, pronto. Índice de mortes altíssimos. Se não tivesse varíola lá dentro, passava para todos, estava todo mundo preso, né? Então a escravidão era terrível, mas o tráfico de escravos era pior ainda. Bom, nem todo africano é igual. Muito pelo contrário, assim como as tribos brasileiras, na África nós temos, por exemplo, inúmeras tribos, inúmeras populações totalmente diferentes, e muitas delas estão em guerra por causa dessa escravidão aí que os portugueses e outras nações europeias financiavam. Como funcionava? Era muito simples para o senhor de escravos aqui do Brasil. Ele procurava geralmente um escravo de uma nação diferente da outra, porque dificilmente um escravo ia se unir com o outro para lutar contra o seu patrão. O maior ódio do escravo era o seu colega do lado ali, ó, que era da tribo que capturou ele em guerra. Então, para o senhor de escravos brasileiros,
era muito mais simples a escravidão africana nesse sentido, porque ele não tinha um grupo homogêneo ali, não tinha uma população unida, né? Apesar, eu tinha 100 escravos na minha lavoura, mas todos se odeiam, porque são de tribos em guerra, rivais. Então a rivalidade ficava entre os escravos e assim eles esqueciam um pouco dos seus patrões. 3 regiões abasteceram, né, os escravos aqui. Vou botar um mapa aqui na minha cara. Faz tempo que não entra a imagem na minha cara. Vamos, mapão! Costa da Mina. Primeira parte do mapa mais alta é a primeira região. Ela vai entre o século XVI até o século XVII, né? Por volta do século XVII, a predominância da escravidão é dessa região da Costa da Mina aí. Mais ao norte, tribo sudanesa. Agora, as de etnia Banto vêm de Angola e Moçambique. Essa escravidão, né, desses lugares aí que vocês estão vendo no mapa, vai predominar no final do período escravocrata brasileiro, entre os séculos XVIII e XIX. Viu? Gostaram? Não tem como gostar, né? A escravidão que eu estou falando. Aqui no Brasil a gente também tinha diferenciação entre esses escravos. Não só de trabalho, mas diferenciação mesmo dos grupos. Os recém-chegados que não falavam a língua portuguesa eram chamados de boçais. Os de origem africana, que falavam já o idioma, algumas palavras, eram conhecidos como ladinos. Isso alterava até o preço do escravo, tá? E o nascido na terra, nascido já escravo, era o crioulo. Havia muito preconceito de boçais ladinos, contra os crioulos, porque eles diziam que aquele escravo já nascia para isso, como um animal de estimação, nasceu para ser escravo. Mas é óbvio que não era só por isso que havia o preconceito entre os escravos mesmo, né? O ladino e o boçal trabalhavam no eito, que era na lavoura. O crioulo já tinha uma relação mais próxima, por já dominar a língua, por já ser brasileiro, já tinha uma relação mais próxima com o patrão. Ele poderia trabalhar na casa, no caso fosse mulher ali, né, cuidando dos filhos, cuidando, né, das outras questões da casa ali, e isso tinha muito benefício, apesar de ser terrível ainda a escravidão doméstica. E tinha os de ganho, que eram os que trabalhavam vendendo produtos para o seu patrão. Às vezes ele ganhava comissão por isso, juntava o seu dinheirinho e pagava sua alforria com o seu próprio trabalho. Dificilmente um boçal ganharia essa outra função. Os escravos originados da África ficavam sempre no eito. A violência era gigantesca, tá? Geralmente, isso a gente vai ver mais pra frente, porque a questão da escravidão não termina hoje. Nós vamos ter a escravidão no período, né, imperial, e ali a gente vai falar mais dos castigos que os escravos sofriam, mas geralmente eram castigos exemplares. Se botava no tronco e se espancava o negro, se botava a máscara para ele, se ele roubasse, para ele não comer mais. Vou botar aqui imagens na minha frente. Todos esses tipos de castigos eram exemplares. Eram para mostrar o que aconteceria se outro escravo fizesse isso. Então, a violência contra os escravos era gigantesca. Geralmente, o proprietário do escravo não queria essa violência porque o escravo era uma propriedade dele. Não vai estragar meu escravo, né? É triste falar isso, mas acontecia mesmo. Era esse o pensamento. Mas o feitor, o cara que cuidava na lavoura mesmo do escravo, não estava nem aí. Ele baixava o sarrafo, né? Mas também havia família entre os escravos. Apesar dos donos de escravos não incentivarem de maneira alguma, né, as relações entre suas propriedades, assim falando, porque eles eram considerados pelos donos naquele tempo apenas, né, propriedades, a pior violência que poderia acontecer, né, com essa família era a separação. Muitas vezes, se o homem não trabalhasse ou reinasse com algum feitor, o feitor contaria para o patrão e disse: vou vender tua mulher e teu filho. Vou te vender, nunca mais tu vai ver a tua mulher e teu filho. Então essa violência da separação familiar é uma das piores coisas que nós temos neste período. Era separar a mãe do filho e do marido, por exemplo. Essas famílias
que acabaram surgindo nas senzalas, né, nesse meio da escravidão, vai acabar formando uma nova cultura, adaptando a cultura africana, com a existente na colônia. E aí vai nascer a cultura afro-brasileira, que até hoje a gente tem. A resistência africana, ela era muito mais complexa do que a resistência indígena. Esses escravos africanos estavam longe da sua terra natal, não tinham conhecimento do território. Mas mesmo assim, a gente tem diversos episódios de resistência. A mais comum continua sendo a fuga, mas nós temos o banzo também, que era uma depressão. Aquele africano geralmente chegava no Brasil e a tristeza era tão grande que ele não comia, não tomava água e simplesmente morria. Ficava paralisado até a morte. Essa era uma das doenças que a escravidão provocava. Nós temos as resistências culturais. Por exemplo, os africanos vinham com diversas religiões distintas e aqui no Brasil o catolicismo obrigava esse africano a seguir a Igreja Católica. Não permitia o culto do escravo à sua religião. O que os escravos começaram a fazer? Adaptar. Inventavam, por exemplo, os santos, mas na verdade eles estavam falando, eram dos seus orixás. Essa adaptação enganava e permitia com que essa cultura que eles tinham permanecesse, se adaptasse, se transformasse. A fuga continuava sendo a forma de resistência mais comum. Os escravos muitas vezes fugiam, formavam grupos, né? E esses grupos fundavam uma aldeia com agricultura de subsistência e cerâmica. Esse tipo começava a adaptar muito do que era a cultura, né? E a formação das suas aldeias na África. Então a gente chama de mocambo ou quilombo, essas aldeias que se formam de fugitivos africanos aqui, que buscavam seguir a mesma cultura praticada lá na África. O quilombo dos Palmares é o maior e o mais importante historicamente falando, porque a resistência do quilombo dos Palmares chegou a ter mais de 20 mil, né, habitantes. Esse quilombo foi destruído por bandeiras, né? Foram enviados bandeirantes, a gente vai ver num outro capítulo, e aí o quilombo dos Palmares acabou não resistindo e acabou sendo destruído em 1694. Um dos líderes, né, dos maiores líderes desse quilombo dos Palmares foi Zumbi dos Palmares, famoso, né? Ele foge nessa invasão e acaba morrendo um ano depois. Então, nesse primeiro momento da escravidão colonial, a gente tem essas questões para debate. Não esqueça que nós vamos trabalhar a questão africana ainda, né? E principalmente da escravidão aqui no Brasil mais para frente. Continua assistindo, continua curtindo, continua compartilhando para os seus amigos, porque só assim a história continua. Muito obrigado, tenham bons estudos!